Estamos de volta com um programa que discute as reflexões sobre o mundo pós-pandemia, com a participação do professor e vereador Eliseu Gabriel, do PSB, do filósofo e escritor, professor da FAAP, Luiz Felipe Pondé. É de fato uma discussão bastante curiosa essa, de tentar imaginar o que será o mundo, né, pós-pandemia. Eu acho que cada um tem um palpite, cada um tem uma visão, cada um imagina o que pode acontecer, mas ninguém tem certeza, né? A certeza não existe. No bloco anterior, o filósofo Pondé trouxe aqui algumas considerações. Como é que vai ser o contato pessoal, né? Vai poder dar beijo? Vai precisar dar atestado? Não dar atestado? Espero que sim, né? Como é que as pessoas vão conviver com essa nova realidade, né? Com medo exacerbado? Será que esse mundo virtual que nós acabamos nos acostumando nesse momento crítico que estamos em isolamento vai permanecer ou as pessoas vão sair desenfreadas, loucas pelo abraço? Pondé, como é que você encara essa questão? Olha, o mundo virtual ele já existia em alguma medida. Nesse momento, ele ficou mais virtual por uma razão de necessidade epidemiológica, que quem tem condições de fazer a vida remota, em grande parte, faz. Quem não tem condição, corre risco maior do que quem tem condição. Agora, veja, eu acho que as pessoas vão voltar a se beijar e abraçar. Veja que as pessoas voltaram a sair às ruas. Veja, né? Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, a gente criticava bastante os bolsonaristas que estavam na rua fazendo manifestação. De repente, as manifestações começaram a voltar dos anti-bolsonaristas e no mundo inteiro, e nos Estados Unidos, que também está atravessando a pandemia, foi todo mundo para a rua. É claro que estava todo mundo de máscara, mas nesse caso é quase um adereço, porque elas estavam falando palavras, gritando. Você não precisa ser um médico para saber que quando você grita, né? Quando você grita, você expele uma série de líquidos, certo? E as pessoas estavam aglomeradas e andando no mundo inteiro. Sydney, na Austrália, chegou a mudar a política da prefeitura da cidade para autorizar a saída das pessoas na rua. Então, acho que a pergunta do beijo já está meio que respondida. A não ser as pessoas que morrem de medo de beijar na boca, porque são excepcionalmente paranoicas, na hora que já estão beijando na boca. Senão não existia o chamado Corona Date, certo? O Corona Date é o date que você não faz no bar, não faz no restaurante, mas faz em casa, certo? Agora, com relação a pedido de atestado, isso era uma brincadeira entre eu e uma amiga médica falando disso daí, né? Não que isso daí não pode chegar, porque claramente isso se transforma... porque existem duas coisas. Uma é a ameaça à liberdade, outra coisa é a logística para realizar essa ameaça. Quando eu falava do lockdown, que não é confinamento, é muito mais radical, o Brasil não tem nem ferramenta. São Paulo, por exemplo, o que você vai fazer com a polícia? Impedir que ela impeça roubo de caminhão para prender senhorinha na rua que estava andando? Você ia impedir que a polícia prenda bandido e assaltante de banco para checar a pessoa que estava levando o cachorrinho na veterinária? Aí a gente não está nem discutindo liberdade, a gente está discutindo braço para realizar isso. Então, eu acho que o mundo... Veja, eu não acho que o mundo vai ser tão diferente, como eu disse no começo, e eu, pessoalmente, não espero nada de diferente no mundo pós-pandemia. Esse mundo mais próximo é mais estressante, mais caro, mais pobre, né? Mas à medida que eu acho que o mundo for, inclusive tendo mais segurança epidemiológica com vacina, o mundo provavelmente vai ser muito próximo do que era antes. E a gente vai continuar sendo tão alienado, porque antes a gente falava muito de um monte de coisa e ninguém imaginou que um dia um vírus pudesse viajar no mundo tão rápido desse jeito e estancar a economia e gerar um pânico tão grande quanto esse gerou. Eu espero apenas que a lembrança da pandemia fique no sentido de perceber que, às vezes, não é exatamente o discurso da Greta Thunberg que descreve os grandes riscos do mundo, mas riscos como esse, um capitalismo globalizado, um turismo globalizado, em que as pessoas carregam vírus de um lado para o outro no avião. Mas eu também não acho que isso vai ser lembrado daqui a 2 anos. A gripe espanhola, quem lembrava
até 3 meses atrás do que ela foi? Ninguém. E, no entanto, ela foi pior que essa. E é muito recente, né? Teoricamente. 102 anos, Acho que Ali- isso aí. Aliás, vereador Eliseu Gabriel, é interessante a gente fazer parte dessa questão que o Pondé colocou, não é? Quando ele fala de que ninguém imaginava que a pandemia podia trazer o caos que trouxe, né? Porque, assim, ninguém imaginava que um problema de saúde poderia refletir em tantas áreas da sociedade, né? Economia, educação. O senhor, como professor, por exemplo, pode nos falar, aliás, o Pondé também, que é professor, nos falar de como é que vai ser esse momento agora. Quer dizer, há pessoas que estão tendo aulas virtuais, outras estão tendo aulas meio virtuais, porque não tem o equipamento necessário para isso. Depois, quando tudo retornar ao quase normal, ou pseudo-normal, ou seja lá o que for, como vão ser essas desigualdades também na área da educação, da aprendizagem de cada um? Eu vou começar, então, com o Eliseu Gabriel e depois o Pondé também faz as suas considerações. Então, eu acho assim, existe uma diferença que nós estamos fazendo hoje, em muitas escolas estão fazendo, que é o ensino remoto, né? Não é educação à distância tradicional, é ensino remoto, um quebra-galho, uma situação emergencial. Agora, a educação, o ensino à distância é uma coisa mais elaborada, há encontros, há todo um conjunto de técnicas desenvolvidas que tem sua importância. Esse ensino remoto que a gente está fazendo agora é muito precário, tem muita coisa. E também tem uma outra questão, que a educação é muito, principalmente para os mais jovens, é fundamental o encontro, né? É fundamental a escola, é fundamental o envolvimento da família com a escola. É fundamental o garoto, o jovem, menino, ter um contato com o outro, que ele vai se formando a sua subjetividade na referência com os outros, né? Então, esse isolamento é dramático. Agora, eu queria pegar uma coisa que a gente estava falando, que o Pondé falou que os jovens foram para a rua. Você vê que foram os jovens, basicamente, que estão nessas manifestações, né, de máscara, etc. Agora, me parece que a questão da saída às ruas é mais uma gota d'água, né? A questão do assassinato do jovem negro lá nos Estados Unidos, acho que é uma gota d'água, não é uma questão só do racismo em si, né? Que eu acho que é uma manifestação de insegurança, de falta de perspectiva do jovem, né? Então a gente fala assim, não, o jovem é bacana, o jovem é lindo, etc, etc. Mas os jovens estão se formando na Escola Politécnica de Engenharia e não tem emprego, tá certo? Tem emprego precário. As pessoas estão se formando em muitas universidades e não têm o que fazer. Tem que viver à custa dos pais, ou se tiver os pais por trás, né? Então, existe uma situação muito dramática na juventude, que é a falta de perspectiva para o futuro. Com a pandemia, isso veio se agravar, porque eu acho que a desigualdade vai acelerar, muitas empresas vão quebrar e as oportunidades vão ser menores. Então, me parece que essa manifestação, essa explosão de ir para a rua, tem tudo a ver com alguma coisa que está sendo alimentada já há muito tempo, né? Que é a falta de perspectiva, a falta de horizonte que as pessoas têm, principalmente os mais jovens. Eu concordo em gênero, número e grau. Essa questão dos jovens e a falta de perspectiva, e é como se o infeliz assassinato violento do George Floyd fosse como, aliás, se comparou isso à história dos 20 centavos aqui do metrô em 2013, né? Inclusive, 2013, se comparou esse fato. Agora, eu tenho a impressão que, assim, na educação, a minha experiência na FAP e na PUC, ambas as atividades foram ao remoto, como bem disse o professor, não é EAD, é uma solução precária para uma situação emergencial, né? Ensino EAD à distância é extremamente mais complexo e produzido para ser assim. E isso que aconteceu com a gente foi uma solução que a gente tem que fazer. A minha experiência na graduação da FAAP foi muito tranquila. Eu dou aula de literatura dramática, literatura clássica, no curso de comunicação, e os alunos se envolveram bastante, inclusive porque essas aulas viraram uma espécie de fiapo de normalidade na vida deles, né? Agora, no grupo de pesquisa, no laboratório de pesquisa na PUC, a gente teve uma experiência a mais. Além das aulas abertas e dos grupos de pesquisa, que foram todos para online,
a gente descobriu uma coisa que só dá para descobrir no online, que a gente tem gente no Brasil inteiro querendo seguir nossas atividades que não podem, porque elas são em São Paulo. Mero detalhe, né? Pessoas do interior de São Paulo que chegavam a vir para cá só para os dias dos grupos de pesquisa que eles acompanham, e gente do Acre, da Paraíba, da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, que agora eles se tornaram parte integrante do laboratório nosso de política, comportamento e mídia, e que agora a gente percebeu, a gente realizou, como se fala em inglês, que quando voltar às atividades presenciais, nós temos que manter atividades à distância para poder continuar a contemplar pessoas que querem fazer pesquisa junto com a gente, mas que só pode via remota. Isso foi uma aprendizagem que a gente teve bem interessante. Na PUC. Bem interessante mesmo, bem legal. Em breves palavras, como é que cada um de vocês sai dessa pandemia? Eliseu Gabriel. Olha, eu saio primeiro lavando louça demais. Minhas mãos estão aqui, ó, limpando o banheiro, varrendo casa, é um negócio bravo. Mas eu saio assim, valorizando muito, como eu falei no começo, as várias atividades que a gente muitas vezes nem dá bola, né? Essas atividades que a gente pensa que são menos importantes, elas são extremamente importantes, né? Eu saio assim, vamos dizer assim, um pouco mais humilde, né? Não estou dizendo que um pouco mais assim, desejoso, com mais vontade de fazer coisas, né? Mas sempre com muita preocupação, né? A minha preocupação, a minha angústia aqui na quarentena principal é ver o que está acontecendo no Brasil, não só de pandemia, mas a crise política, a crise econômica, a ignorância no governo federal, desses ministros da educação, desse ministro do meio ambiente, que mesmo é uma coisa, do ministro das relações exteriores, que eu acho que vão colocar em risco o nosso agronegócio, né? Provocando quem compra os nossos produtos, nossas matérias-primas, eles provocando a China e outros parceiros econômicos, é uma coisa completamente destrambelhada. A angústia está aqui mais ou menos trancada e não podendo sair e fazer mais coisas. Mas, por outro lado, tem essas coisas pequenas, né? As observações do dia a dia, né? Eu descobri, por exemplo, que na minha casa tinha uma flor de maio há 10 anos aqui. Eu nunca tinha percebido que ela é um cacto que vive escondido e, de repente, ela manda uma série de flores maravilhosas. Então, são coisas assim da sensibilidade que me ajudaram, talvez, a me humanizar um pouco mais. Talvez não sei se isso existe, Pondé, mas talvez eu acho que isso seja uma coisa legal. Eu acho, Eliseu, não só que existe, como é, às vezes, a única esperança. É justamente esse processo e situações de crise como essa são situações que são verdadeiros laboratórios morais, né? No sentido de um laboratório moral em que a gente se descobrir, olha, eu também estou bastante preocupado com a política, eu acho que a gente está com um governo federal absolutamente incapaz. Você citou assim 3 grandes ministérios que estão entregues. A última menção que você fez, relações exteriores, é um escândalo, né? A educação também turismo também mas esse último que você falou, de fato, pondo em risco a economia, aliando o Brasil a um presidente dos Estados Unidos que é em si também uma figura inapta e também que pode perder as eleições, tomara, e colocar o Brasil num certo abandono geopolítico nesse sentido, porque os Estados Unidos crescem economicamente independente do presidente. Os Estados Unidos é justamente por isso que é uma economia tão poderosa, porque ela anda quase que por si só, né? Mas eu diria assim, pessoalmente, eu saio dessa pandemia do ponto de vista positivo, com uma série de livros que eu já queria ter lido há muito tempo e não tinha tempo. Livros de fôlego, como a gente fala na academia, né? Livros que exigem mais tempo de duração para você atravessar. Eu saio, não, porque a gente ainda não saiu exatamente, mas pensando o quanto, às vezes, você faz muitas coisas no dia a dia, porque você tem uma percepção de necessidade material um pouco acima do que daquilo que você, de fato, precisa, né? Talvez isso esteja ligado um pouco à percepção, inclusive, da humildade que falava o vereador, né?
A gente perceber, às vezes, que o cotidiano nos leva a achar que a gente precisa de mais coisas do que de fato precisa. É verdade. E não é à toa que a filosofia, a religião e a espiritualidade sempre falou de uma certa dose de desapego, que não tem nada a ver com o desapego que fala-se nas redes sociais, de gente desapegando na classe econômica para brincar de espiritualista no Vietnã. Não é disso que eu estou falando. Né? Eu gostaria de agradecer demais a presença de ambos aqui no nosso Decisões e Argumentos. Eliseu, Gabriel, muito obrigada. Pondé também. Maravilhosas reflexões e considerações. Até uma próxima oportunidade. Se você quiser ver este ou qualquer um dos outros programas aqui na TV Câmara São Paulo, acesse São Paulo SP Lege BR /TV Câmara SP. Até o próximo programa. Tchau.